O carrinho que pensa por você. O herói VNC6 segurava o celular. Tela acesa. Brilho alto. Notificações pulsando. E ali, naquele pequeno retângulo de vidro, existia um dos sistemas mais poderosos já criados. Um vendedor que nunca dorme, que nunca se cansa e que aprende com cada movimento seu. VNC6 deslizou o dedo pela tela. Um produto apareceu. Depois outro. E mais outro. Tudo parecia perfeito demais. Como se o mundo inteiro tivesse sido organizado exatamente para agradar ele. E foi aí que ele percebeu. Não era coincidência. Era algoritmo. Porque hoje você não procura produtos. Os produtos encontram você. Eles estudam, observam, analisam. Cada clique, cada pausa, cada segundo que seus olhos ficam presos na tela. E então, atacam. VNC6 entrou em uma loja digital. Olhou um item. Interessante. Preço chamativo. Desconto piscando. Ele adicionou ao carrinho. Depois outro. E mais um. O carrinho começou a encher. Mas ele não comprou. Apenas fechou o aplicativo. Silêncio. Minutos depois. Notificação. Você esqueceu algo. Horas depois. Últimas unidades disponíveis. No dia seguinte. Cupom exclusivo liberado. VNC6 observava tudo. Sem reagir. Porque ele entendeu uma coisa que muda o jogo completamente. O carrinho não é o fim da compra. É o início da negociação. A maioria das pessoas acha que está quase comprando. Mas, na verdade, está sendo testada. Testada na paciência. Testada no controle. Testada na capacidade de não ceder. Porque o sistema tem pressa. Mas você não deveria ter. Ele olhou novamente para o celular. E percebeu algo profundo. Cada notificação não era uma oportunidade. Era uma provocação. Uma tentativa de quebrar sua disciplina. De transformar desejo em ação. De transformar impulso em gasto. E quem cai nisso sempre paga mais caro. Não só no dinheiro, mas no controle da própria vida financeira. VNC6 então tomou uma decisão simples, mas poderosa. Ele não compraria no impulso. Ele esperaria. Não minutos. Não horas. Mas dias. Porque ele sabia. O tempo revela a verdade. Ou o desejo desaparece. Ou o preço diminui. E nos dois casos, ele vence. Naquele momento, o carrinho deixou de ser uma armadilha. E virou uma arma. Uma ferramenta de estratégia. Uma forma de inverter o jogo. Porque quem entende o sistema não é manipulado por ele. Domina. E naquele exato instante, VNC6 não era mais um consumidor comum. Ele era alguém que começou a enxergar o invisível. E isso muda tudo. A guerra das 48 horas. O celular vibrou novamente. Não era coincidência. Era estratégia. VNC6 olhou para a tela. E lá estava. O seu produto ainda está disponível. Uma frase simples, mas carregada de intenção. Porque o sistema sabe de algo que poucos entendem. Se você votou, você quase comprou. E quase comprar é o ponto mais fraco de qualquer consumidor. VNC6 desbloqueou o celular. Entrou no aplicativo. O carrinho ainda estava lá. Intacto. Esperando. Chamando. Como se dissesse: só falta um clique. Mas ele não clicou. Ele observou. E foi nesse momento que a verdadeira batalha começou. Não contra o sistema, mas contra a própria mente. Porque dentro dele surgiram vozes. É um bom preço. Você merece. Depois pode acabar. Você já pensou tanto. Compra logo. E é assim que o jogo é jogado. Não é o aplicativo que te faz comprar. É o seu emocional sendo conduzido. O algoritmo só acende a faísca. Mas é você que mantém o fogo. VNC6 travou a tela. Respirou fundo. E decidiu esperar. 24 horas se passaram. Mais notificações. Mais pressão. Mais tentativas. Mas algo começou a mudar. A urgência começou a enfraquecer. O desejo já não era o mesmo. A mente ficou mais limpa. Mais racional. E então, no segundo dia, o inesperado aconteceu. Nova notificação. Cupom exclusivo liberado. Ele abriu. O preço tinha caído. Não porque o produto mudou, mas porque o comportamento dele mudou. E ali estava a virada de chave.
Quem tem pressa paga o preço cheio. Quem espera negocia sem falar uma palavra. VNC6 olhou para o carrinho e percebeu algo poderoso. Ele não estava sendo ignorado pelo sistema. Estava sendo analisado, testado, provocado e agora respeitado. Porque o sistema reconhece padrão. E quando você não age no impulso, você se torna um consumidor difícil. E consumidores difíceis recebem melhores ofertas. Ele fechou o aplicativo novamente, sem comprar, mesmo com desconto. Porque ele não estava mais reagindo, estava controlando o tempo. E quem controla o tempo, controla o preço. Naquele momento, VNC6 entendeu uma das leis mais silenciosas do dinheiro. O valor não está no produto. Está na sua paciência. E poucos têm essa paciência. Porque esperar dói. Mas pagar mais caro custa muito mais. E a guerra das 48 horas ainda estava só começando. O desconto escondido. O terceiro dia amanheceu. Diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque VNC6 já não era mais o mesmo. Ele pegou o celular. Sem pressa. Sem ansiedade. Sem aquela urgência que antes dominava cada decisão. Abriu o aplicativo. E lá estava o carrinho. Silencioso. Mas algo havia mudado. O preço. Mais baixo. Sem anúncio. Sem alarde. Sem aquele grande desconto piscando na tela. Apenas menor. E é exatamente assim que o sistema trabalha quando percebe que você não é mais um comprador impulsivo. Ele para de gritar e começa a negociar. VNC6 aproximou o olhar, comparou os valores e percebeu algo que a maioria nunca percebe. O melhor desconto não é o mais barulhento, é o mais discreto. Porque o desconto chamativo é feito para te atrair. Mas o desconto silencioso é feito para te convencer. E convencer alguém disciplinado exige estratégia, não emoção. Ele navegou mais um pouco e viu novas opções surgindo. Oferta personalizada. Preço exclusivo para você. Frases que, para muitos, parecem especiais, mas que na verdade são respostas ao seu comportamento. O algoritmo não é generoso. Ele é oportunista. Ele percebe quando você não cede e começa a ceder. VNC6 sorriu, porque agora o jogo estava invertido. Antes, ele corria atrás do melhor preço. Agora, o melhor preço começava a vir até ele. E tudo por uma razão simples. Ele não demonstrou necessidade, porque necessidade gera urgência. E urgência destrói negociação. Ele então fechou o celular novamente. Mesmo com o preço mais baixo. Mesmo com as ofertas melhorando. Porque ele sabia. Se já caiu, pode cair mais. E é aqui que poucos conseguem continuar. Porque quando o desconto aparece, a mente relaxa. A disciplina diminui. E o impulso volta disfarçado de oportunidade. Mas VNC6 não confundia mais as coisas. Ele entendeu que desconto não é sinal de compra. É sinal de negociação em andamento. E negociação tem tempo, tem estratégia, tem controle. Naquele momento, ele não era mais um consumidor esperando promoção. Ele era alguém sendo cortejado pelo sistema. E quem é cortejado não aceita a primeira oferta. Ele espera, analisa e escolhe o melhor momento. Porque no final das contas, quem tem paciência nunca paga o primeiro preço. E quem paga o primeiro preço nunca descobre o verdadeiro valor. E o jogo agora estava ficando interessante. O teste da persistência. O tempo avançava. E com ele, a pressão aumentava. No quarto dia, o sistema mudou de estratégia. Não era mais sobre descontos silenciosos. Agora, era sobre insistência. O celular de VNC6 vibrou mais cedo. Mais vezes. Mais intenso. Últimas unidades. Outras pessoas estão comprando. Seu produto podemos esgotar. Mensagens pensadas milimetricamente. Não para informar, mas para acelerar sua decisão. Porque o medo de perder é mais forte do que o desejo de ganhar. VNC6 olhou para a tela. Dessa vez, o ataque era emocional. Não era mais preço. Era escassez. E escassez cria urgência. Urgência quebra lógica. E lógica é o que protege seu dinheiro. Ele abriu o carrinho. O produto ainda estava lá. Mas agora acompanhado de um contador regressivo. Tempo diminuindo. Pressão aumentando.
Coração querendo decidir. Mente tentando resistir. E é exatamente nesse ponto que a maioria perde. Não no início, mas no meio do processo. Porque esperar um dia é fácil. 2, ainda vai. Mas continuar firme quando o sistema aperta. Isso exige algo raro. Persistência. VNC6 colocou o celular sobre a mesa. Olhou fixamente. E fez algo que poucos fazem. Ele não reagiu. Porque ele entendeu uma verdade que separa amadores de estrategistas. Se o sistema está pressionando, é porque ainda não conseguiu te convencer. E se não conseguiu, ele ainda tem margem para melhorar a oferta. Essa percepção muda tudo. Porque agora, cada tentativa do sistema não era uma ameaça. Era uma prova de fraqueza. O algoritmo insistia, porque precisava fechar a venda. Mas VNC6 não precisava comprar. E quem precisa menos tem mais poder. Simples assim. As notificações continuaram, mas já não tinham o mesmo efeito. Porque quando você entende o jogo, o medo perde força, a urgência perde impacto, e o controle volta para suas mãos. Ele então respirou fundo e tomou mais uma decisão silenciosa. Esperar mais. Mesmo com o contador. Mesmo com a pressão. Mesmo com a sensação de última chance. Porque ele sabia. A verdadeira última chance quase nunca é a que aparece na tela. É a que você perde quando age sem pensar. Naquele momento, VNC6 passou por um dos testes mais difíceis. Não o teste do preço, mas o teste da mente. E quem vence esse teste não economiza só dinheiro. Constrói algo muito mais valioso. Autocontrole. E autocontrole. Não tem desconto que compre. O momento da virada. O 5º dia chegou. E com ele, o silêncio. Nenhuma notificação. Nenhum alerta. Nenhuma pressão. Era como se o sistema tivesse desistido. E é exatamente aqui que a maioria se engana. Porque quando o barulho parar, a mente começa a falar mais alto. VNC6 pegou o celular, abriu o aplicativo. E lá estava o carrinho. Sem urgência. Sem contador. Sem mensagens piscando. Apenas o produto. Quieto. Mas o preço. Ainda mais baixo. Dessa vez, sem esforço. Sem pressão. Sem emoção envolvida. E é nesse ponto que o jogo vira completamente. Porque quando o sistema para de te empurrar, ele começa a te atrair. Sutil. Discreto. Quase invisível. VNC6 analisou com calma. Comparou o valor inicial com o atual. A diferença já era significativa. Mas o mais importante não era o desconto. Era o estado mental. Ele não sentia mais aquela vontade imediata. A ansiedade tinha sumido. O desejo já não dominava. E ali estava a grande virada. Quando você não precisa mais comprar, você começa a comprar melhor. Simples, mas poderoso. Ele percebeu algo que muda completamente a relação com o dinheiro. O melhor momento de compra não é quando o preço cai. É quando o emocional se estabiliza. Porque preço baixo com mente impulsiva ainda é prejuízo. Mas preço justo com mente controlada é vantagem. Ele rolou a tela novamente. E encontrou algo interessante. Desconto extra no checkout. Mais uma camada. Mais uma tentativa. Mais uma concessão do sistema. E isso só aconteceu por um motivo. Ele esperou. Porque quem espera ensina o sistema a negociar. Quem tem pressa aceita qualquer coisa. VNC6 então travou a tela por alguns segundos. Refletiu e fez uma pergunta simples, porém poderosa. Eu compraria isso se não estivesse no carrinho. Silêncio. Porque essa pergunta desmonta qualquer impulso. Se a resposta for não, o desconto não importa. Se a resposta for sim, aí sim existe decisão. Ele respirou fundo e percebeu. Agora ele não estava mais reagindo a preço. Estava tomando decisão consciente. E isso é raro. Muito raro. Porque a maioria compra para aliviar a emoção, não para resolver necessidade. VNC6 então segurou o celular. Com firmeza. Sem pressa. Sem pressão. Porque agora, ele controlava o ritmo. E quando você controla o ritmo, você controla o jogo. O carrinho já não era mais uma armadilha. Era um campo de vantagem. E vantagem se constrói com paciência, não com impulso. O ponto de ruptura. O 6º dia começou. Com clareza. Não aquela clareza superficial de acho que agora vale a pena, mas uma clareza profunda. Fria. Calculada.
VNC6 pegou o celular mais uma vez. Sem ansiedade. Sem expectativa. Apenas com controle. Abriu o carrinho. O produto ainda estava lá. Mas agora, o cenário era outro. Preço reduzido. Cupom aplicado. Frete ajustado. Tudo parecia finalmente favorável. Mas foi exatamente nesse momento que ele percebeu o maior perigo de todos. Quando tudo parece perfeito demais. Porque o sistema sabe esperar também. Ele testa, pressiona, recua e depois entrega uma oferta quase irresistível. Quase. Porque o objetivo não é te dar o melhor preço. É te levar a comprar. E isso muda tudo. VNC6 olhou fixamente para a tela. E fez algo que poucos fazem nesse momento. Ele não olhou o desconto. Ele olhou a decisão. Porque até aqui tudo parecia uma vitória. Mas ainda existia uma última armadilha. Confundir preço bom com compra necessária. E essa é a linha mais perigosa do jogo. Porque você pode negociar bem, esperar dias, conseguir desconto, e ainda assim, comprar algo que não precisava. E nesse caso, você não economizou. Você apenas gastou melhor. Mas ainda gastou. VNC6 então se afastou um pouco, colocou o celular sobre a mesa e analisou o cenário como um estrategista. Ele perguntou para si mesmo: isso resolve um problema? Ou alimenta um desejo? Silêncio. Uma pergunta simples, mas que separa consumidores comuns de construtores de patrimônio. Porque quem constrói não compra por emoção, compra por função, compra por estratégia, compra por propósito. Ele voltou para a tela. Observou o produto mais uma vez. Sem apego. Sem fantasia. Apenas realidade. E naquele momento, ele chegou ao ponto de ruptura. O ponto onde a maioria cede. Mas poucos avançam. Porque ali não é mais sobre preço. É sobre identidade. Quem você é quando ninguém está te pressionando? Quem você é quando o desconto já chegou? Quem você é quando tudo favorece a compra? A maioria. Compra. Porque chegou longe demais para desistir. Mas VNC6 não. Ele entendeu algo definitivo. Só porque você pode comprar, não significa que você deve. E essa consciência vale mais do que qualquer desconto. Naquele instante, o jogo não era mais contra o algoritmo. Era contra o hábito. E quem vence o próprio hábito não depende mais de promoção. Depende de decisão. E decisão é o verdadeiro poder financeiro. A decisão que separa os fortes. O 7º dia chegou. E com ele, o silêncio absoluto. Nenhuma notificação. Nenhum alerta. Nenhuma pressão. O sistema recuou. E quando o sistema recua, algo perigoso acontece. A mente tenta finalizar o trabalho. VNC6 pegou o celular. Sem pressa. Sem emoção. Abriu o carrinho. O produto ainda estava lá. Preço reduzido. Cupom aplicado. Frete ajustado. Tudo alinhado. Tudo pronto. Era o cenário perfeito para a maioria tomar a decisão errada. Porque agora não existe mais urgência externa. Só a interna. E é aí que muitos caem. Agora sim vale a pena. Depois de tudo isso, eu mereço. Já esperei tanto. Pensamentos comuns. Mas perigosos. Porque não vem do sistema. Vem do próprio ego tentando justificar a compra. E quando o ego entra no jogo, a razão sai pela porta. VNC6 olhou fixamente para a tela. Sem piscar. Sem se deixar levar. Porque ele entendeu algo que muda tudo. A última fase da negociação. Não é com o sistema. É com você mesmo. Ele respirou fundo. E fez uma escolha consciente. Não decidir rápido. Porque decisão rápida é filha do impulso. Decisão sólida nasce da clareza. Ele fechou o aplicativo. Simples assim. Sem drama. Sem luta. Sem necessidade de provar nada. E esse gesto foi mais poderoso do que qualquer compra. Porque ali ele quebrou um padrão. O padrão de sempre finalizar. Sempre ceder. Sempre transformar desejo em ação. Agora não. Agora ele escolhia. E escolher exige força. Porque o mundo inteiro te empurra para consumir. Mas ninguém te ensina a segurar. VNC6 se levantou. Deixou o celular de lado. E caminhou alguns passos. Sentindo algo diferente. Leveza. Controle. Consciência. Porque naquele momento, ele não estava apenas evitando um gasto. Ele estava fortalecendo uma identidade. A identidade de alguém que não compra por impulso.
que não se curva à pressão, que não se deixa levar pelo emocional. E isso não aparece na fatura, mas muda completamente o seu futuro. Minutos depois, ele voltou. Abriu novamente o aplicativo. Olhou o carrinho. E agora, com total clareza, ele sabia exatamente o que fazer. Porque quando a emoção sai, a decisão aparece. E decisão consciente não gera arrependimento. Naquele instante, não importava mais o preço. Importava o controle. Porque quem aprende a dizer não no momento certo, constrói um sim muito mais poderoso no futuro. E VNC6 já não era mais o mesmo. Ele não estava mais jogando o jogo do sistema. Ele estava jogando o próprio jogo. E isso muda tudo. O verdadeiro desconto. O 8º dia amanheceu. Leve. Sem pressão. Sem urgência. Sem aquele ruído constante tentando empurrar uma decisão. VNC6 pegou o celular. Mas dessa vez, algo era diferente. Não havia ansiedade. Não havia expectativa. Havia controle. Ele abriu o aplicativo. O carrinho ainda estava lá. Mas o produto já não parecia o mesmo. Não porque ele mudou, mas porque a percepção mudou. E quando a percepção muda, o valor muda junto. O preço estava menor. Mais baixo do que no primeiro dia. Mais baixo do que no segundo. Mais baixo do que na última notificação imperdível. Mas, curiosamente, o desejo também estava menor. E foi aí que VNC6 entendeu algo que poucos conseguem perceber. O maior desconto não está no preço. Está na perda do impulso. Porque quando o impulso desaparece, você enxerga com clareza. E clareza revela a verdade. Ele olhou novamente para o produto e se fez uma pergunta direta. Isso ainda faz sentido? Ou só fez sentido quando eu queria? Silêncio. E nesse silêncio veio a resposta. Porque muitos produtos não são necessários. São apenas desejos temporários com prazo de validade emocional. E quando você não compra no calor do momento, você descobre isso. VNC6 então percebeu algo ainda mais profundo. Se o desejo diminuiu, o poder aumentou. Porque agora ele não estava mais sendo puxado pela vontade. Ele estava escolhendo com consciência. Escolha consciente. Não depende de desconto. Depende de propósito. Ele rolou a tela mais uma vez. E viu novos produtos. Novas ofertas. Novas tentações. O ciclo nunca para. O sistema sempre vai tentar novamente. Com outro item. Outro preço. Outra estratégia. Porque o jogo não é sobre um produto. É sobre comportamento. E quem não muda o comportamento repete o ciclo. Mas VNC6 já não estava mais dentro desse ciclo. Ele tinha saído. Não porque parou de consumir, mas porque aprendeu a decidir. Ele então olhou para o carrinho pela última vez naquele dia. Sem apego. Sem pressão. Entendeu? O verdadeiro ganho não foi o desconto. Foi o controle emocional que ele construiu ao longo do processo. Porque dinheiro guardado por decisão consciente vale mais do que dinheiro economizado por impulso. E isso muda completamente a forma como você compra, a forma como você pensa e, principalmente, a forma como você constrói sua vida financeira. Naquele momento, VNC6 não estava mais preocupado com o preço do produto. Ele estava focado no valor das suas decisões. E decisões conscientes constroem resultados inevitáveis. E quando você chega nesse nível, o sistema pode até tentar te vender, mas nunca mais vai te controlar. O domínio do jogo. O 9º dia chegou. E com ele, a decisão final. VNC6 abriu o carrinho mais uma vez. Silêncio absoluto. Sem notificações. Sem pressão. Sem interferência. Apenas ele. E a escolha? O produto estava lá. Preço no ponto ideal. Desconto aplicado. Tudo favorável. Mas agora, não era mais sobre preço. Era sobre poder. Porque ao longo desses dias, algo mudou profundamente. Ele não estava mais sendo conduzido. Ele estava conduzindo. E essa é a virada que poucos alcançam. VNC6 olhou para o item. E com total clareza decidiu. Ou comprar com propósito, ou simplesmente não comprar. Sem arrependimento. Sem culpa. Sem impulso. Porque quando a decisão é consciente, qualquer caminho é vitória. Ele então finalizou. Ou não. E esse é o ponto. O resultado não importa tanto quanto o processo. Porque quem aprende a dominar o tempo
o desejo e a decisão. Nunca mais volta a ser refém do consumo. E no 10º dia, ficou claro. O jogo nunca foi sobre economizar dinheiro. Foi sobre construir controle. Controle sobre a mente. Controle sobre o comportamento. Controle sobre cada escolha invisível que molda o seu futuro. Porque o sistema sempre vai existir. As ofertas nunca vão parar. Os gatilhos sempre vão aparecer. Mas agora, existe algo mais forte que tudo isso. Consciência. E quem tem consciência, compra melhor, vive melhor e constrói liberdade de verdade. Se você chegou até aqui, comenta. Devagar na manhã do ganso. E já se inscreve no canal do VNC6 Investimentos. Aqui não é teoria vazia. É prática real. Estratégia e mentalidade para você sair do ciclo e começar a construir. Patrimônio de verdade. E se quer ir além, procura mais conteúdos do VNC6. Porque quem aprende a controlar o dinheiro nunca mais é controlado por ele.